Olá, ouvintes, estamos começando aí mais um podcast. Tenho certeza que vai agradar vocês aí, um assunto muito bacana. Estamos tendo o prazer de receber aqui o Lideir Viana Júnior, engenheiro eletricista. Ele está participando aqui do nosso podcast do Podenge ACEA, com a colaboração do CREA Minas. Fica atento aí, porque eu tenho certeza que o assunto vai ser interessante e vai trazer bastante esclarecimentos para vocês que estão nos assistindo. Lideir, seja muito bem-vindo aí, muito obrigado por você ter aceito o convite do Podenge ACEA e do CREA Minas para vir falar um pouquinho aqui sobre fontes renováveis. Muito obrigado, Rosângela, eu que agradeço aí a oportunidade, né? Obrigado ao Lohan, né, nosso amigo aí. E estamos à disposição para tentar trazer aqui o máximo de informação, né, para o público, né, para que possa conhecer um pouquinho mais sobre essas fontes renováveis aí, né? Que, aliás, é um assunto em tela, né? Está sempre... Sim. Atualmente há uma grande preocupação, né, pelas fontes renováveis, principalmente em relação à questão ambiental, né, a questão aí das fontes não renováveis, né, do impacto que elas têm causado aí no mundo, né? Com certeza. Antes disso, nós vamos apresentar aí o nosso convidado especial, o Lideir, engenheiro eletricista e também professor da PUC Minas por mais de 24 anos, mestre em engenharia elétrica pela PUC Minas e também é doutorando em engenharia mecânica na Unicamp com o tema aerogeradores. Acertei? Sim. Certinho? Então vamos lá? Certinho. Fala para nós um pouquinho o que são fontes renováveis de energia e por que são tão importantes. Bom, as fontes renováveis, né, então, em contraposição às fontes não renováveis, né, para a transformação aí, da energia que a gente fala, energia primária para a energia elétrica, né, nós podemos utilizar as fontes não renováveis, como, por exemplo, os combustíveis fósseis, né, o carvão mineral, por exemplo, né, o gás natural, e as energias renováveis que utilizam as fontes renováveis, como, por exemplo, a energia do sol, né, a energia do vento, né, a eólica, né, ou, por exemplo, a biomassa, certo? E a hidráulica, né, que seria, no caso, a água represada aí, né? Então, as fontes renováveis, né, elas estão relacionadas à fonte primária, né, que permite a transformação da energia na energia final que a gente utiliza, no caso, energia elétrica, né? Sim. Ou poderia também ser a energia térmica, né? Mas, enfim, na minha área, que é energia elétrica, né, que é engenharia elétrica, é a área que eu tenho né, a maior expertise aí. Mas por que elas são importantes, né? Justamente a grande importância das fontes renováveis é a questão ambiental, porque quando você tem o aproveitamento dessas fontes, né, que estão constantemente, como o próprio nome diz, se renovando, né, você tem um impacto menor no meio ambiente, né? E esse impacto menor, ele representa aí o bem-estar da população de modo geral, né, da população global, né? Então essa importância vem principalmente dessa questão. Além disso, né, é uma fonte que assim, disponível infinitamente, né? Sim, sim. Então nós temos uma disponibilidade, por exemplo, aí dos ventos, né, ou do sol, né, ou mesmo da água que está aí nos rios, né, constantemente passando. E essa disponibilidade é muito importante para o fornecimento seguro da energia elétrica, né, para a população em geral, né? Energia solar. Fala um pouquinho para nós como funciona a geração de energia solar fotovoltaica. Tá. Bom, a energia fotovoltaica, né, ela tem, assim, estado aí na mídia, né, há um bom tempo, né, nos últimos anos, digamos assim, nos últimos 20 anos, e ela tem sido, assim, atualmente bastante utilizada, né,
principalmente porque é uma fonte de energia inesgotável, né, como eu disse antes, e os benefícios aí ambientais dela. Basicamente, o que ocorre é a transformação daquela energia, né? Por que fotovoltaica, né? Porque você tem ali os fótons, né? Então, é uma energia solar, a iluminação, né, que vem do Sol, e ela é transformada através de um painel, aí o chamado painel fotovoltaico, né, em energia elétrica. Então, é uma transformação direta, né, em que parte dessa energia, né, e aí vem até na questão da eficiência, né, do painel, né? Então, parte dessa energia, que é uma energia assim gigantesca, né, mas uma boa parte dela é transformada e a gente tem disponível ali uma energia elétrica, né? Só para fazer um parênteses, né, existe o painel fotovoltaico, que faz essa transformação para energia elétrica, e nós temos também o painel solar, exato, que ele faz a transformação térmica, né? Então, aí você tem aí, quem é da área rural, do campo, aí, né, lembra daqueles fogões com a serpentina, né? É o mesmo princípio, só que ao invés de ter o fogo, o carvão aquecendo a serpentina, tem a luz solar ali, né? A térmica, né? Que vai fazer aquecer aquela serpentina. Então, assim, a energia solar, ela é uma fonte de energia aí, bastante utilizada atualmente e tem um crescimento exponencial, né? Ou seja, tem crescido muito nos últimos anos, né? E beneficiado muitas pessoas aí, como muitos podem ver aí, né? E têm acompanhado. Só para dar uma segurada mais, quais os principais benefícios e desafios? Bom, o principal, assim, eu penso que o principal benefício seria a baixa emissão de poluentes, né? Ou seja, a questão, volto a frisar aí, do meio ambiente. Porque nesse processo de conversão da energia solar em energia elétrica, você não tem nenhum tipo de gás, por exemplo, né? Ou nenhum tipo de sujeira ali sendo emitido, né? Então, é um processo de conversão limpo. Porém, assim, é claro que esses painéis, para eles serem fabricados, foi necessário realizar o processo de mineração, né? Você tem materiais que são materiais específicos, né? Às vezes materiais raros que são utilizados no processo de fabricação. Então, nesse processo aí de mineração, há um impacto, né, que é inerente ao processo. Sim, não tem com certeza. Não tem como fugir disso não, aí. Mas, depois, no processo de transformação, aí sim, né, de conversão, melhor dizendo, aí sim, é bem mais tranquilo. Os desafios, eles estão relacionados, por exemplo, ao aproveitamento dessa energia solar. Volto a falar no termo eficiência, né? Sim, sim. Atualmente, a eficiência desses painéis, ele está por volta ali de 12%, 15%, ou seja, de 100% da energia que é fornecida pelo Sol, você aproveita 15%. Então, as pesquisas atuais, elas estão voltadas justamente para a melhoria dessa eficiência, para a gente conseguir obter mais, né, do que está sendo oferecido. Outros desafios também, né, estão relacionados aí, por exemplo, a questão das usinas fotovoltaicas, né, que são usinas que ocupam uma área muito extensa, né, e a ocupação de áreas, né, de terrenos pode afetar algum outro tipo de utilização daquela terra, como, por exemplo, a agricultura, né, ou mesmo aí a questão das florestas, né, elas não se consegue trabalhar, né, as duas simultaneamente. Agora, o que tem acontecido é que como se vê aí, né, nos últimos anos, o aproveitamento dos telhados, né,
das como residências, nunca, né? dos Como comércios. Nunca, então, é uma área ali que estava que não tinha assim uma utilidade e agora esquecida, está lá em cima, tá ninguém lá. nem Perfeito. Agora não, né? Agora o pessoal O pessoal agora descobriu ali uma fonte, né? Sim, de recurso ali, né? Muito importante. Vamos falar de uma outra energia que é a eólica. Certo. Como funciona a geração de energia eólica? Bom, então a energia eólica, assim como a energia solar, né? É também uma fonte renovável, né? E ela possui aí essa qualidade, né, de poder aproveitar os ventos para serem transformados aí, no caso, em energia elétrica. A energia eólica, ela já é aproveitada há séculos, né, há milênio aí, né? Na forma ali dos moinhos, né, que a gente vê aí, né, principalmente associada lá aos Países Baixos, né, Holanda, Dinamarca, né, onde tem uma grande incidência de vento, mas usados para quê? Para moagem, né, ou para extração de água, né, bombeamento de água, né. Agora, atualmente essa energia ela é utilizada para produção ou geração de energia elétrica, né? Então, basicamente, o que a gente tem são as pás da turbina, né? Que muita gente fala que são as hélices, né? Enorme, né? Aquela coisa... São aquelas pás que a cada ano aí a gente vê que elas ficam maiores, né? Cada vez maiores, né? Transportadas em guinchos, caminhões guinchos enormes, né? Imensos, né? Imensos. Chama atenção, né? Passa na estrada, chama atenção mesmo, né? Para quem não conhece, o que é aquilo? É coisa do outro mundo. Exatamente. Então, essas pás aí... Mas o que acontece? O tamanho dessas pás, ele é muito importante para a quantidade de energia que vai ser gerada. Sim. Então, quanto maior for essa pá, a geração vai ser mais... Vai ser maior, vai gerar mais né? energia. Hoje nós temos pás aí com mais de 100 metros. Sim. Né? Uma coisa assim, maior do que, né? Quarteirão aí, né? Enfim. Bom, então essa forma de geração de energia, né? A eólica, ela é atualmente no Brasil muito difundida, né? Assim como a solar. E o Brasil hoje ocupa uma posição assim, muito importante no mundo, né? Principalmente em relação às fontes renováveis. O Brasil hoje é assim, uma referência, né, nas fontes renováveis no mundo. Mas a eólica, ela tem também tido um crescimento muito grande, né, um crescimento exponencial, né? Agora, tem uma questão, né? E aí eu vou até voltar um pouquinho na solar para a gente fazer uma comparação. Tá. No caso da eólica... Eu ia até te perguntar, talvez seja isso, né? Quais as vantagens e limitações? Sim. Que aí acho que vai dar uma comparação bacana com a que você vai votar. Perfeito. Bom, no caso da eólica, você precisa de vento. Sim. Não é isso? Mas aí as pessoas falam assim... Bom, aqui na minha região venta muito. Bom, mas esse vento, ele precisa ter uma constância, né? Você tem que fazer aí uma medição anual para ver qual que é a média de vento que tem ali, certo? Não pode ser esporádico. Não pode ser esporádico, porque a geração, ela deve ser constante, né? Então, o que acontece? Para se instalar essas, que a gente chama turbinas eólicas, né? Você precisa de um lugar que tenha essa característica. Quais são esses lugares, né? No Brasil, nós temos ali na região do Rio Grande do Sul, principalmente próximo ao litoral, onde você tem uma região de corrente de ventos ali muito constante, né? O vento que vem ali, né? A gente ouve muito falar, né? A massa fria que está vindo, né? Justamente porque tem muito vento. Aliás, esse período agora é bem... A gente escuta muito isso, né? Sim, exatamente. Então, essa região ali é muito propícia. E lá, né, há uma quantidade muito grande de geradores, né? Uma outra região também no país que é propícia é o Nordeste,
né? Principalmente na região litorânea ali, né? Então tem uma incidência de vento muito grande, porque é um corredor, né, de vento ali, e tem se investido muito nessa região. Então, ou seja, a energia eólica, para que você tenha uma geração, né, interessante, precisa de vento. Com certeza. Então você precisa de ter um estudo daquela região e depois desse estudo, né, dessa constância de vento, aí fazer-se a instalação desses geradores. Só fazendo um contraponto aí com a solar, a solar ela precisa de sol, sim, né? Sim. E isso no Brasil a gente tem muito, né? Com certeza. Mas mesmo em países onde não há uma insolação muito grande, como na Europa, eles utilizam amplamente a geração fotovoltaica, né? Mas o Brasil, assim, ele tem um potencial enorme para a geração de energia fotovoltaica. Ou seja, existem muitas oportunidades, né, nessa área aí da geração elétrica fotovoltaica, certo? Biomassa e bioenergia, né? Certo. O que é a biomassa e como ela pode ser usada para gerar energia? Bom, a biomassa seria assim, né? A lenha é biomassa, né? Então, é utilizada, né, há anos, né, para gerar, no caso, a energia térmica, né? Pela queima da lenha, né, do carvão e por aí vai. Mas, no caso, para a geração principalmente de energia elétrica, utiliza-se muito, assim, no Brasil principalmente, os resíduos, né, da produção de álcool, né, que seria ali o bagaço de cana, né, é muito utilizado, e também na indústria de celulose, que a gente tem ali um produto que é a lixívia, né? Então, assim, são obtidos do processo de fabricação industrial ali, né? Ou de transformação, no caso do álcool, e essa biomassa, ela é normalmente aí por processo de queima, né? Em caldeiras, transformado em vapor, passa por uma caldeira né? A caldeira passa por uma turbina e essa turbina vai produzir energia elétrica. Então, a biomassa, ela é, assim, muitas vezes utilizada dessa maneira, né? É uma forma de conversão. É uma forma também renovável, né? Porque a gente pode, por exemplo, plantar aí uma floresta de eucaliptos, por exemplo, né? Como todo mundo conhece aí, de conhecimento, e utilizar daquela madeira também para queimar e produzir aí, né? O vapor necessário para depois ser transformado em energia elétrica, né? Qual que são as questões aí relacionadas à biomassa, né? Nesse processo de queima, há um impacto ambiental, né? Eu ia te perguntar isso. É um impacto ambiental, porque a queima, ela acaba gerando os gases que são nocivos, né? Sim, sim. Os gases aí causadores do efeito estufa, né? Então, dióxido de carbono, né? Óxido de nitrogênio, outros gases aí de enxofre, enfim, né? Que vão causar um impacto, né? Então, ela é uma forma de geração de energia, né? De uma fonte renovável, que você pode replantar ali. Sim. Mas tem essa questão do impacto, né? Então, isso aí é um ponto que precisa ser observado. Agora, se tem, como no caso aí do bagaço de cana, por exemplo, aquele material disponível, né? Então, há uma forma de se utilizar, né? Bacana. Energia elétrica. Fala para nós, Lideir, como funcionam as usinas hidrelétricas e quais são os seus impactos ambientais? Bom, então agora a gente chega, assim, num ponto muito importante, que é a nossa forma de geração aí, né?
a partir das hidroelétricas, né? Aliás, eu até complemento para você aí, quais são os seus impactos ambientais e quais as alternativas para amenizar esses impactos, que você já pode pegar as duas para nós aí. Sim. Bom, a geração hidrelétrica, ela também é uma forma de geração bastante antiga, né? Sim, sim. No Brasil aí nós temos usinas, aqui em Poços de Caldas mesmo, nós temos usinas com mais de 100 anos, né, funcionando até hoje, né? Uhum. E basicamente o processo é o seguinte: você tem um reservatório, né, um lago, onde se tem ali uma quantidade de água que vai representar um impacto, né? Depois eu vou falar disso aí. Mas você tem ali um represamento de uma grande quantidade de água. Essa água, ela é coletada ali através de uma tubulação e passa numa turbina, né? Que está ligada a um gerador e vai produzir energia elétrica. Sim. Né? Essa é a forma mais tradicional, né? E ela foi a que levou o Brasil a ser conhecido aí, né? Ou ter essa fama do país aí onde as fontes de energia renováveis aí, né, são principalmente para a produção de energia elétrica, né, estão aí entre as maiores do mundo, né? Hoje nós temos aí quase 90% da nossa energia elétrica sendo produzida de fonte renovável. Então a hidrelétrica, né, ela sempre foi no país aí a grande referência, né? Atualmente ela tem assim, dividido o espaço com a eólica, a solar e a biomassa, né? Então, e é uma coisa boa, porque na geração de energia elétrica é bom ter esse mix, né? Porque se acontece, por exemplo, um período de grande seca, né? Essa é uma questão aí da geração hidrelétrica. Você tem um período de grande seca, você vai ter pouca água, sim, né? Existe legislação ambiental que garante que um percentual do rio, né, ele precisa ser garantido ali, né? Ou seja, você não pode deixar o rio secar. Exato. Né? Mas, então, esse mix é muito interessante. Mas a geração, assim, vamos recordar um pouquinho, em 2022, nós tivemos aí um período maravilhoso, né, para a geração hidrelétrica, porque nós tivemos a cheia aí, né? Quem conhece aí o Lago de Furnas, constantemente eles estavam né, anunciando, né? Olha, o lago passou do nível, né? Teve prejuízo lá para os pessoal que tinha terreno. Que tinha terra do lado, Foi um fato bem inusitado, bem interessante, né? Amplamente divulgado, né? Perfeitamente. E então, assim, é uma forma de geração no Brasil tradicional, e ela depende de água. Então, o Brasil tem esse perfil, né? Tem essa geografia que é muito favorável, né? Mas não é só ter água, né? É preciso também ter uma queda. Isso aí ajuda bastante, né? Você tem uma diferença ali nos níveis, né? E muitos países aí não têm digamos, essa característica, né? Vamos citar um país aí como a França, né? Que tem essa dificuldade. Mas o Brasil, então, tem, devido aos rios, né? Devido a essas quedas d'água aí, essa vantagem dessa geração. Agora, em relação ao impacto, né? Bom, o impacto, ele existe, ele é grande, justamente devido à área que é inundada. Sim, né? Num passado aí, né, digamos há 60 anos atrás, 70 anos aí, onde o Brasil estava, assim, num processo de desenvolvimento, né, bem grande, né? Então, essas questões ambientais, elas eram meio que deixadas assim de lado, né, tudo em função, né, do progresso que acontecia. Mas de 20, 30 anos para cá, né, há uma preocupação muito grande com a questão ambiental. Então, por isso, né, essas licenças ambientais para a construção
de hidrelétricas hoje é um pouco mais complicado, né? Uhum. Então leva-se um tempo maior para isso acontecer. Mas o impacto é isso, né? Houve inundação, por exemplo, de florestas, né? De matas ali, então você tem os recursos de fauna e de flora, né? Que infelizmente ali são impactados. Com certeza, Mas atualmente isso mudou muito, né? Isso mudou muito. E a preocupação com o meio ambiente hoje é muito grande, né? Muito grande. E importante, né? Com certeza. Nós temos aí também, que para mim é novidade, geotermia, né? Uhum. O que é a energia geotérmica e como ela é gerada? E quais são as áreas com maior potencial para o uso dessa energia? A geotermia, ela é uma forma de energia, assim, que ela é o aproveitamento dos vapores quentes, né, que tem no interior da Terra. E isso são regiões muito específicas no mundo que tem, por exemplo, região vulcânica, né? Região assim, tectônica, né? Onde tem aquelas placas. Poços de Caldas é uma região vulcânica. Não. Poços de Caldas o pessoal me pergunta muito, né? Poços de Caldas ali se diz que no passado foi uma caldeira vulcânica, né? Não chegou a ser um vulcão, né? Não chegou a ser? Teve um processo de aquecimento, né? Aí teve uma expansão, mas depois teve uma retração, né? Mas a cidade tem água quente, né? Sim, ali na Praça dos Macacos, ali a água, né? Lá nas termas também, né? Tem água natural, quente, né? Água natural. Mas não há exploração. O que você quer dizer com isso para nós? O que você quer dizer com isso aí para nós? Estamos falando com o engenheiro aí, que é da área, né? Podemos ficar descansados que ali não tem vulcão? Bom, eu não queria dar essa notícia, né? Mas temos. Mas realmente, assim, eu acredito que deva haver algum tipo de monitoramento, mas eu não realmente nunca ouvi falar. E também não é uma região assim onde se tem tremores, né? Como a gente vê, por exemplo, no norte de Minas, Sim, né? Na região de Montes Claros, a gente vê constante. E aqui, graças a Deus, a gente não tem essa... Andradas também, né? Também então, não. acredito também que não há risco. Realmente não há risco e é uma Isso aí tranquiliza bem a gente. É um fator aí, né? Importante, né? Mas... Então, essas fontes geotérmicas, elas são específicas de determinados países, né? E, basicamente, o que acontece é isso, né? Quando você tem uma fonte de calor, principalmente de vapor, né? Você utiliza isso para girar alguma turbina, certo? Uhum. Então, todas essas fontes aí, né? Pegando a eólica, né, a biomassa, aí, quando é a queima, né, então elas têm esse mesmo sistema. Uhum. Agora, essa forma geotérmica, assim, para nós aqui é uma mosca branca, né? Algo assim, né? Não se utiliza, né? Talvez até assim, algo parecido, né, que o pessoal tem utilizado, é o gás metano, né? Mas aí é o gás, por exemplo, nesses depósitos de lixo, nesses lixões. Sim. Então faz aí a compostagem e aí... Que, aliás, os lixões hoje no Brasil estão proibidos, né? Tem uma lei que literalmente agora tem que ser... um outro nome, né? Mas lixão, tiraram até inclusive da entrada de postos ali, né? Sim. Que gerava esse gás aí. Perfeitamente. Energia dos oceanos. Certo. Quais são as formas de gerar energia a partir dos oceanos, né? Tipo marés, ondas, correntes. E quais são os desafios técnicos e econômicos para a implantação dessas tecnologias? O oceano, né? Quem vai a primeira vez assim na praia, né? Fica observando as ondas ali quebrando, né? Aquela força toda que tem ali, né? Alguém algum dia pensou, né? Será que a gente não pode aproveitar toda essa potência aqui para gerar alguma forma de energia, né? Bom, existe sim, né? Inclusive no Brasil existem, né? Lá no Nordeste, um equipamento que utiliza essa variação aí
do nível da água, né? Esse sobe e desce. Então é como se fosse assim uma bomba, né? Que ao fazer esse movimento de sobe e desce, ele vai acabar, essa energia mecânica vai acabar sendo transformada em energia elétrica lá. Mas isso é algo assim, praticamente que nem entra na estatística aí, ou no percentual de geração de energia. São mais estudos assim, né? De algumas universidades, né? Que mas tem nada interesse. Previsto para que seja feita alguma coisa no passado, no futuro aí? Não, não. Assim, eu penso que a médio prazo, né, a gente não teria interesse. Justamente, no Brasil, por exemplo, como a gente tem muito sol aí, né, então eu penso que a solar é que vai ocupando. E quando você tem... Aí tem aquela questão do custo-benefício, né? Sim. Porque para se colocar qualquer equipamento ali no oceano, tem que se pensar muito na questão da vida útil daquele equipamento, porque é um ambiente que é muito hostil, né? Você tem ali o sal, você tem o vento, você tem aquela força das ondas, né? Então é algo assim, né? Que eu penso que é mais para pesquisa mesmo. Agora, alguns países que têm essa carência, né? Eles podem utilizar assim de uma forma, como a gente diz, descentralizada, né? Ou seja, vai produzir energia, por exemplo, numa ilha, né? Então, pode ter ali uma formação geológica que favoreça colocar o equipamento, e aí esse equipamento vai produzir uma quantidade de energia que vai ser suficiente para uma pequena assim, aldeia de pescadores, por exemplo. Então, né, pode ser uma solução. Com certeza. Né? Não é o nosso caso, né? Não é o nosso caso. Líder, fala um pouquinho para nós agora do armazenamento de energia. Né? Qual é a importância do armazenamento para as fontes renováveis? E fala também para nós quais as tecnologias de armazenamento. A questão, assim, a energia, por exemplo, a energia que nós estamos utilizando hoje aqui no estúdio, né, essa lâmpada está acesa aqui, as câmeras, elas estão sendo, assim, geradas agora mesmo, né? Sim. Então, assim, à medida que tem a geração, tem o aproveitamento, né? Essa é, assim, a regra geral, né? O armazenamento, a gente pode dizer assim, o que seria no caso da hidrelétrica, você armazenar energia? É você ter o lago. Então, aquele lago ali é a garantia que o armazenamento está armazenado ali, você tem capacidade para gerar. Sim, né? Então, essa é uma forma assim, bem interessante de se pensar, né? Porque normalmente as pessoas falam assim, mas e a bateria, né? A bateria. Bom, nós não temos uma bateria assim grande o suficiente para armazenar grandes volumes de energia, né? Nós temos, como todos bem sabem, aí uma quantidade grande de baterias, né? No mundo, talvez hoje uma das indústrias aí que mais cresçam é das baterias, Sim. né? Porque para diversos aparelhos aí todo mundo quer estar desconectado, né, do cabo, enfim. Mas na questão, tem uma questão, por exemplo, na energia solar, né? Existem dois tipos de geração de energia solar, fotovoltaica. Dois tipos, assim, dois sistemas. Um sistema é o chamado on-grid e o outro é o off-grid. Grid em inglês significa rede, né? Então você tem um sistema que é conectado diretamente à rede. Então vem o sol, passou pelo painel, gerou energia, ele vai para a rede. Sim. Certo? Quer dizer, vai para a casa da pessoa e vai para a rede, né? Então, assim, se não utilizou na casa, vai para a rede, né? Então, é algo que acontece simultaneamente. E o sistema off-grid é aquele em que ele está off, ou seja, está desligado da rede, né? E esse sistema, à medida que aquela energia vai sendo gerada, como que você vai aproveitar aquilo ali, né? Bom, você vai aproveitar nos seus equipamentos. Com certeza. Mas se eu gerar mais do que eu estou utilizando, o que eu tenho que fazer? Armazenar
e aí esse armazenamento é feito em baterias, né? Esse sistema ele é bastante utilizado em regiões mais remotas, né? Ou mesmo em locais onde você tem equipamentos, por exemplo, assim, radar, né? Ou algum tipo de equipamento de comunicação, né? De telecomunicação. Torre de celular, por exemplo. Exatamente. Aí você tem a necessidade ali de energia. Sim. E precisa mas de aí baterias. é até um aspecto que eu não falei da energia solar, né? A energia solar parece óbvio, mas você só tem geração quando tem sol, né? Sim. E o sol, durante o período de 24 horas, quantas horas que a gente tem de sol? 6 horas, né? Enfim, e naquele outro período da noite, né? Como que aqueles equipamentos vão funcionar? Então, aí entra a questão da bateria, do armazenamento, né? Ou seja, é uma forma de se ter ali garantido aquela energia para um uso posterior, né? Sim. Em outro momento se ter aquela energia. Para não faltar mesmo, né? Para não faltar, né? Integração na rede elétrica. Fala para nós como as fontes renováveis são integradas à rede elétrica existente e quais são os desafios para garantir a estabilidade na rede. Bom, aí a gente entra num assunto bem... que o engenheiro gosta, né? né? Porque e os desafios, eu já adianto assim, são grandes desafios, né? E esses desafios, assim, dessa integração, vou falar um pouquinho do final aí da sua pergunta. Tá. Esses desafios aí, eles envolvem estudos na área de engenharia, né? Principalmente na área de engenharia elétrica, mas claro, outras engenharias também estão envolvidas, né? Para que se tenha qualidade e disponibilidade da energia elétrica, né? Para se ter essa disponibilidade, para se garantir essa energia, é preciso que todas essas fontes geradoras de energia, elas estejam trabalhando em sintonia, né? Você não pode ter lá... agora aqui eu tenho um aerogerador que está gerando uma potência elevada aqui, vai entrar na rede, né? E vai causar ali um surto de tensão, né? Uma elevação, uma sobretensão, né? E vai causar um desequilíbrio, um impacto ali, e atua o sistema de proteção e aí desliga a rede. Desliga tudo. Né? Então, assim, é preciso haver essa sintonia, né? O que acontece atualmente é que todas essas formas de geração, elas estão interligadas, né? E principalmente, assim, falando um pouquinho até de um outro aspecto, né? Depois que a legislação permitiu o surgimento do produtor independente de energia, porque isso antes era uma prioridade, assim, ou uma possibilidade apenas das concessionárias de energia, né? E depois que se criou essa figura aí do produtor independente de energia, então nós temos aí, como se tem conhecimento, né? Muitos investidores, né? Empresários, né? Construindo essas usinas aí, né? Para geração de energia, seja fotovoltaica, seja eólica, né? Então há uma grande disponibilidade e essas usinas, elas estão conectadas à rede, mas é preciso haver uma gestão, né? Sim, com Nós certeza. temos uma agência nacional, a ANEEL, né? A Agência Nacional de Energia Elétrica, que regulamenta isso aí. E então tem a questão regulamentar, a questão, digamos assim, legislativa, né? E nós temos a questão técnica, né? Que é um dos desafios aí. Sim. Claro que a questão legislativa também é um Também desafio. não deixa de ser um desafio. Mas a questão técnica é também um desafio, né? E o que nós temos atualmente, assim, que tem nos dado um suporte muito bom, né? E permitido ter esse controle maior aí e saber fazer essas leituras, né, do que está acontecendo, são as chamadas smart grids, né? Smart de inteligente e grid de rede, né? Então, nós temos atualmente as redes inteligentes,
que são essas redes inteligentes? São, na verdade, dispositivos, né, que fazem a leitura dessas grandezas elétricas, né, em tempo real. Sim. Essas grandezas, elas são lidas, né, por esses órgãos aí responsáveis por essa gestão da comercialização, né, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica também, né, e em virtude disso, né, de ter esses dados aí de forma mais precisa, consegue-se então avaliar aí os impactos, né, de que essas gerações aí, chamadas gerações distribuídas, elas estão provocando na rede elétrica, né? Sim, sim. E aí esse processo aí de leitura, ele permite então essas tomadas de decisões e atuação de forma técnica, né, para que se corrija eventuais problemas técnicos, mas que também se aprimore a questão da legislação, né? Porque talvez uma legislação que foi pensada há 20 anos atrás, ela não atende hoje, né? Exatamente, então é preciso toda essa informação. E um dos aspectos aí, né, atuais que tem favorecido muito, né, se caminhar de forma correta são essas smart grids. Certo? Bacana. Impactos ambientais. Quais são os principais impactos ambientais e positivos nessas fontes renováveis e se existem impactos negativos associados ao uso dessas fontes? Tudo tem impacto, né? Sim, negativo e positivo, né? Exatamente, né? O impacto, ele ocorre, né? Isso aí não tem como fugir, não tem como fugir. Mas a gente pode analisar de duas formas, né? O impacto na verdade, de três formas. Vamos lá. O impacto na extração da matéria-prima para a construção dos equipamentos. Então, como eu disse antes, por exemplo, na mineração, você tem um impacto ali. Sim. Né? Na extração. Bom, esse impacto, ele já foi mais significativo, mas hoje, né, as empresas que estão fazendo essa extração, elas assumem compromisso de, por exemplo, repor. Exato. Né, a questão ali da cobertura vegetal. Sim, né? Sim. Então, são estudos bem minuciosos assim, para se ter o mínimo de impacto possível. A lei é bem severa em cima disso, né? Ela fica em cima mesmo, a cobrança é grande, né? Sim, a cobrança é grande. Sim. Porque é algo assim que incomoda, né? Com certeza. Quando se vê assim, né? A pessoa está fazendo, por exemplo, aqui uma viagem de Andradas a Poços de Caldas e você passa ali um dia, você vê que tem a montanha, no outro dia você já vê que está aberto aquilo ali, você já não assiste. Né? Então isso aí realmente incomoda. Com certeza. Né? E preocupa. Preocupa. Então nessa primeira etapa há esse impacto, mas que tem sido reduzido constantemente. Agora, na geração, o impacto é muito pequeno, né? Por exemplo, na solar, o impacto é praticamente zero, né? Você não tem ali, né? Qual que é o efeito que você tem ali? Sim. Né? No caso da eólica, o impacto de funcionamento, ele existe assim, o pessoal tem falado, por exemplo, nas rotas migratórias de aves, né? Ou à noite, por exemplo, morcegos, né? Enfim. Bom, isso ocorre, né? E qual que é a forma de se reduzir isso aí? Então, aí já é algo que o pessoal da área da engenharia ambiental vai lidar, né? Porque também esse estudo para a instalação, ele também não deve ser só de caráter técnico, né? Ali tem vento. Não, vamos ver, aqui é uma rota migratória, então não vai colocar ali. Sim, né? sim. Mas o impacto é baixo. No caso da hidrelétrica, assim, o que acontece, né? No início, você tem a inundação, né? O impacto é grande. Com certeza, bem mais, né? Então, você tem uma mudança visual muito grande. O que ocorre, assim, para mudar isso, né? Ao invés de se construir grandes usinas, você tem
pequenas centrais hidrelétricas, ou seja, centrais de menor porte, distribuídas, né, que causam um impacto menor. Então, você não tem a necessidade de inundar grandes áreas. Então, essa é uma estratégia das usinas. Sim. As grandes usinas já estão aí. Itaipu, por exemplo, está lá. Né? Quem já foi lá vê que é um negócio assim, né? Monstruoso, né? Monstruoso. Bom, aí, então, a usina hidrelétrica, no processo lá de transformação, o impacto também, né? Você não tem, assim, o impacto, né? Agora, no caso da biomassa, sim, né? A biomassa, no início dela, é um resíduo que você tem, mas depois do impacto na transformação é grande, porque você tem emissão de poluente. Então, é uma questão, assim, que não dá para fugir, né? Você tem queima daquilo ali. Agora, na etapa final, o fim da vida útil. Estima-se, por exemplo, que a energia, uma pá de uma energia eólica, aí, né, de um aerogerador, ela tem um tempo de vida hoje de 25 anos. Né? Qual que é o grande desafio? Essas pás, elas são construídas utilizando material assim, difícil de ser reciclado. Então, utiliza assim, resina, por exemplo. Né? E, então, o grande desafio para essa área, né? E isso o pessoal vai começar a ver daqui a uns anos, porque agora que está surgindo. Né? Então, é algo para o futuro. Né? As próximas gerações que vão ter que estudar aí, né? Os próximos engenheiros nas próximas gerações que vão ter que fazer um estudo, né, do que vai. No caso da fotovoltaica, essa reciclagem, né, estima-se algo em torno também de 25 a 30 anos de vida útil, e aí já tem a reciclagem, porque você tem ali, por exemplo, a estrutura que é de alumínio, é facilmente reciclável, né? O vidro ali também facilmente, e a parte da placa mesmo fotovoltaica, já existe então essa reciclagem no mundo, então há um reaproveitamento. Inclusive em países como Estados Unidos, né, já se vendem placas recicladas, né, com um preço mais baixo. Então isso é uma coisa assim... A tendência, né? A tendência agora vai ser isso aí, então. Então tem essas questões relacionadas aí, né? Mas a disponibilidade da energia elétrica é algo muito importante, porque está relacionado diretamente ao crescimento de um país, né? Se você tem disponível energia elétrica, né? Então, todos se beneficiam com aquilo ali. Com certeza. Seja para a facilidade, né, de tarefas que antes eram realizadas manualmente ou por animais, né? Hoje são realizadas por equipamentos elétricos de uma forma muito mais tranquila, né? Então, essa disponibilidade de energia elétrica que eu entendo que é, assim, o mais importante. E os estudos para reduzir esses impactos, eles devem acontecer, e aí são oportunidades também, né? Agora nós vamos entrar nos aspectos econômicos, né? Quais são os custos iniciais e os benefícios econômicos a longo prazo das fontes renováveis? Você acabou de falar mais ou menos isso daí para a gente, né? Sim. E também, fala para nós como calcular o retorno sobre o investimento em projetos de energia renovável. Toda decisão, assim, por se utilizar as fontes de energia renovável passa, obviamente, por esse estudo econômico aí, né? Que vai desde a aquisição do terreno, a locação do terreno, né? Até a compra de equipamentos, né? E o retorno que isso vai causar, que isso vai trazer para o investidor, né? Tem caído muito nos últimos anos, principalmente em função da redução dos preços, né? Porque quando você tem aí volume de venda de equipamentos, ocorre naturalmente uma queda nos preços. Sim, né? A lei da oferta e procura. Exatamente. Mas esse estudo, por exemplo, no caso da solar, o estudo é feito, por exemplo, para, vamos supor, o consumidor residencial, né? Ele vê quanto que ele paga na conta de energia dele, né? Verifica quanto que é o custo para a instalação do sistema e aí faz uma projeção, digamos assim, dentro de 4 anos ele vai, ou até menos, Sim. né? Ele vai ter o retorno daquele investimento ali e aí, a partir desse momento, ele começa a ganhar,
né? Agora, existem os investidores aí, né, empreendedores mesmo, que constroem, né, verdadeiras centrais aí, né, de produção de energia elétrica de vários megawatts aí de potência. E aí esse estudo é feito, assim, é a comercialização, né? Qual que é quanto está sendo vendido a quantidade de energia, né? Por exemplo, os megawatt-horas. Quanto que vale o megawatt-hora? E aí as pessoas decidem por utilizar, né, dessas fontes aí para produção de energia. Então, é uma questão realmente de economia aí que se tem um retorno, digamos assim, de médio para curto prazo, né? Ou seja, o retorno ele vem, né? Não é um retorno assim, você vai demorar 10 anos para ter, de forma alguma, senão não teria tanto assim, né, investimento como você tem hoje. Políticas e regulamentações. Quais são as principais políticas de regulamentações que incentivam o uso das fontes renováveis no Brasil e como essas políticas públicas podem ser aprimoradas para apoiar ainda mais? Bom, as políticas públicas, elas têm um papel, assim, muito importante, né? Por exemplo, fugindo um pouquinho do assunto, né? Falando da questão, por exemplo, da eficiência energética, né? Acho que foi até um assunto que foi falado, né? Mas o selo Procel, ele foi algo que revolucionou, né? Hoje você tem todos os... Né? Como é que é o selo? Do Procel, né? Um programa de consumo de energia elétrica. Eu posso estar enganado, assim, né? Mas foi, assim, criado e o órgão que fiscaliza é o Inmetro, né? Sim, sim. E você tem hoje nos eletrodomésticos, até nos veículos, né? Tem aquele selo onde você tem ali se um equipamento é mais eficiente ou menos eficiente, né? Se ele é mais eficiente, significa que ele utiliza menos energia. Sim, agora eles vêm até com classificação, né? Tem uma classificação. Agora, no caso, por exemplo, então, isso está relacionado à necessidade de se ter a transformação mais eficiente, né? Mas, no caso, por exemplo, uma legislação assim que foi importante na área das fontes renováveis foi a Proinfa, né? E que regulamenta sobre essa questão, principalmente da comercialização, né? Da energia elétrica, né? Então, isso aí foi um passo importante que permitiu aí o surgimento daquela figura, como eu disse, lá do produtor independente de energia, né? E aí hoje a gente tem a questão da geração distribuída e isso disponibilizado de várias formas aí. Mas a regulamentação também, ela parte das próprias concessionárias, né? Porque as concessionárias de energia, elas precisam acompanhar a questão dos projetos, a questão, né, da implementação mesmo dessas fontes de geração. Então, é um papel assim, conjunto de sociedade, né, civil aí, e governamental. Né? Então, são vários atores que estão atuando para que a gente tenha esse mix de geração de energia, né, renovável, no caso, trabalhando, né, de forma sustentável. Sustentável, com certeza. Incentivos e subsídios. Quais incentivos e subsídios estão disponíveis para esses projetos e também como as empresas e indivíduos podem aproveitar os incentivos? Bom, realmente aí é uma área assim que da parte econômica, né, eu não tenho me sinto muito confortável, mas eu penso que para o empresário o principal incentivo é o financeiro, né? E com certeza. Isso pode acontecer, né? Como é que o governo pode favorecer isso aí? Um aspecto relacionado, por exemplo, à questão fotovoltaica, né? Nós não temos no Brasil uma fábrica de painéis fotovoltaicos, é tudo importado, tudo é importado. Então, como que o governo pode favorecer? Ele pode reduzir a questão das taxas, né, dos impostos relacionados à importação desses equipamentos, né? Então, isso eu penso que é algo assim, essencial para se ter um maior investimento,
né? Agora, as próprias concessionárias aí também, elas precisam, elas não podem também perder dinheiro, lógico, né? Com certeza. Tem que ter a contrapartida, elas né? não podem ver lá o produtor independente tomando o espaço Exatamente, delas. Então tem que ter um bom senso aí, né? Com certeza. Tecnologias emergentes. Na sua opinião, líder, quais são as tecnologias emergentes no campo das fontes renováveis e como essas tecnologias podem mudar o cenário energético no futuro próximo aí, nos próximos anos? Bom, as tecnologias que nós temos hoje, por exemplo, na parte de geração eólica, né? Nós temos aí a geração, foi até um aspecto que eu não falei, né? A geração eólica, ela pode acontecer em terra firme, né? Que é a offshore, né? A onshore e a offshore, que é no mar, né? Então, assim, naquela região próxima ao litoral, dentro do mar, você pode ter as torres lá para coleta da energia do vento e energia eólica e transformação. Uma tecnologia atual é a utilização de torres flutuantes. Então, é o que há assim, de mais atual nisso aí. No caso da solar, o que há de mais atual são pesquisas em busca do desenvolvimento de novos materiais para melhorar a eficiência de transformação. Então, aqueles 15%, né? Hoje nós temos aí em laboratório eficiência chegando a 25% em laboratório, ou seja, condições controladas, sim, né? Sim. Então, isso é o que há de mais atual. Agora, outra questão até relacionada ao armazenamento de energia, que é muito atual também, nós temos hoje os veículos elétricos aí, sim, né? Sim. Numa disponibilidade cada vez maior, né? Com os preços aí, inclusive, caindo, né? E qual a sua, aproveitando, né, o engenheiro aqui, qual a sua expectativa? Você acha que é um bom negócio brasileiro investir num carro elétrico? Ele tem uma certa autonomia, né, para você chegar até um determinado lugar, e não são todos os lugares que tem aí os postos para fazer o abastecimento, né? Bom, é algo novo aqui, Sim. né, que a gente tem no país, né? E eu penso assim, que é algo que veio para ficar, né? Porque essas dificuldades iniciais, elas vão constantemente sendo vencidas. Sim, aliás, tudo que é novo, né, tem um período de adaptação e Perfeito. Depois você vai construindo aquilo que falta, né? Com o tempo, né? Se pensar aí que há alguns anos atrás, esses carros rodavam aí, tinham autonomia de 150 quilômetros, né? Hoje já tem aí carros com autonomia de 400, 500, 600 quilômetros. Então, melhorou a questão da autonomia desses veículos. Sim. A questão dos postos é uma questão assim, né? Se tem a procura, obviamente haverá uma implantação aí, principalmente em cidades que têm o interesse relacionado ao turismo, né? Porque hoje existem aplicativos onde aquele usuário do veículo elétrico, ele já faz um mapeamento das cidades onde tem os postos e ele se interessa por fazer essas rotas. Exatamente. Né? Então, é uma questão assim que eu penso que as próprias prefeituras aí podem olhar para esse aspecto aí, né? Com certeza. Então, é o futuro, né? É uma oportunidade aí, né? Aproveitando, Poste Caldas hoje tem só 2 postos, que é ali na Mogiana, ali, não é? Tem um posto em frente à FEPASA, FEPASA, né? desculpa, antiga estação, eu pensei na FEPASA e falei... E tem um posto lá na PUC. Tem um na PUC também? Tem um posto lá. Bom, ali acho que seria obrigatório mesmo, né? Até pelo tanto de engenheiro capacitado que tem ali, né? Eu acho bacana, eu não sabia. Sim, então ali também tem. Ali também tem um posto e constantemente a gente vê assim, veículo de outras cidades indo abastecer ali, fazer a carga ali.
plugando, né? Como a gente diz, plugando. E ali mesmo, na PUC, vocês devem ter um carro para estudo. Temos né? um carro, sim. A gente tem, assim, nós entrevistamos aqui um engenheiro que falou do trabalho. Muito bacana, que bacana. Exatamente. Mas uma questão interessante, assim, que você perguntou sobre o que há de mais atual, né? Essa bateria do carro, que na verdade são muitas baterias ali, né? É uma forma de armazenamento de energia. Sim. Se pensa atualmente em utilizar essa bateria para jogar a energia que está ali armazenada para a rede. Então também é algo que está sendo estudado aí, né? Outra coisa também que tem sido aí motivo de estudo, né? São essas pequenas comunidades terem ali uma fonte dessa de geração, né, para atendimento local ali, né? Então você tem sem a necessidade de se levar cabos, né, que tem um custo aí elevado, com torres, enfim, né? É um segmento que está crescendo e vai crescer muito, né? Eu tenho certeza. Pesquisa e desenvolvimento. Qual é o papel da pesquisa e desenvolvimento na expansão das fontes renováveis? E quais são as áreas de pesquisas mais promissoras para o futuro? Ou atualmente, né? Estamos aí já na área. Sim, já, né? Eu disse assim, duas áreas aí, né? Por exemplo, na parte de... A gente usa um termo lá, né? Mobilidade elétrica, né? Então, esse termo nos remete aí à forma de se utilizar a energia elétrica da melhor maneira possível, mais eficiente, mas para a alimentação dessa mobilidade elétrica, a gente precisa de uma geração limpa, né? Com certeza. O pessoal tem visto aí vídeos, às vezes, onde você tem um posto que está abastecendo um carro elétrico, mas por trás ali você tem um gerador a óleo, né? Então, assim, você tem um impacto, você está usando uma fonte não renovável, né? Então, assim, o que está acontecendo? Qual o lado positivo da situação, né? A busca por se utilizar essas fontes de energia renováveis para o fornecimento. Então, há um grande interesse dos pesquisadores nisso aí. E na questão da própria transformação, né? Que aí eu volto a falar na eficiência, né? Os estudos aí hoje em eficiência energética, eles têm ocupado aí, né, os grupos de pesquisa e de pós-graduação, né, em vários pontos do país, né, em universidades públicas ou particulares, porque a melhoria na eficiência significa que você vai fazer mais com o que você tem. Com certeza. Né? Então, esse é um ponto aí, é um aspecto aí atual, né, e que os pesquisadores estão trabalhando. Outro ponto também é relacionado aí às smart grids, né, ou seja, equipamentos que vão fazer o monitoramento, né, dessa rede e o desenvolvimento aí o que a gente fala de algoritmos, né, de softwares, para que você tenha uma automação, né, desses dados e consiga ali gerenciar essa energia que está disponível. Inclusive, pensando aí também em expansão, né, em processo de expansão aí. Então, isso é o que há de mais atual. Né? Uma outra coisa também que há de se pensar, né, é na educação e capacitação. Qual a importância da educação e da capacitação na promoção dessas fontes renováveis? E quais os programas e cursos são recomendados para quem deseja se especializar? Essa pergunta aí é bem interessante, né? Porque a educação, ela faz com que a pessoa ela crie essa consciência voltada para o bem-estar, né? Ambiental aí, que tem um retorno imediato para a gente, né? Com certeza. E eu penso que isso deve começar lá no início, né? Na pré-escola, né? Mostrando a importância da geração de energia limpa, né? Dos processos limpos aí, né? E eu acredito que isso tem sido muito favorecido, principalmente por essas iniciativas, como acontecem aqui, né, que levam ali
ao jovem que é muito antenado ali, né, com certeza, a internet, né? E então esse tipo de ação, né, que está sendo realizada aqui, ele tem um papel importante. É educação isso aqui, com né? certeza, Que é tá fundamental, né? né? Agora lá mais para frente, né, quando se trata da questão mais técnica, mais, né, profunda, aí é necessário uma formação, né, na área de engenharia, né, onde nós temos aí as diversas áreas, elétrica, civil, mecânica, mecatrônica, né, automação, todas essas engenharias aí, né, elas todos fazem esses parte assuntos aí, todos esses assuntos vocês vão encontrar nesses podcasts nossos aqui, porque nós falamos com todos os engenheiros, tá? Cada um na sua área, e tem bastante podcast interessante aí, né? É bom alertar a população aí, né? Exatamente, porque, veja bem, uma torre para geração de energia eólica, né? Você tem ali a parte civil, né? Para a fundação, você tem a parte estrutural do mecânico, você tem a parte elétrica de conversão, de melhoria de eficiência. Então, tem todo esse envolvimento aí, né, das várias engenharias, né? Não só a engenharia, né? A parte técnica também, né? Sim, Os técnicos aí, hoje nós temos muitos cursos técnicos disponíveis no país, né? Bons cursos técnicos na nossa região aqui, né? Nós temos muitas boas escolas, então esses cursos na área de elétrica, eletrotécnica, né? Ou mesmo das outras áreas que vão vir a ser, por exemplo, a civil, né? A parte de edificações, enfim. Então tem toda essa... Uma outra coisa bacana também, né? O empreendedorismo e a inovação, né? Sim. Quais são as oportunidades, né, de empreendedorismo e também quais as inovações de energias renováveis? Você pode compartilhar com a gente alguns exemplos de startups, por exemplo, né, ou empresas inovadoras nesse campo? Assim, uma área assim que até eu falei um pouco, né, que num momento de uma feira que teve lá em São Paulo, que eu fui há cerca de uns 12 anos atrás, né, uma empresa de reciclagem, né, E hoje eles são, assim, uma referência nacional, né? Olha, há 12 anos eles já estavam com essa visão. Há 12 anos eles já bacana. pensavam nisso aí. Então, essa parte de reciclagem é algo que é bem atual e também tem um mercado futuro aí, né? Há uma grande necessidade. A própria questão também da consultoria, né? Por ser, assim, tecnologias relativamente novas, né? Então, é um campo aí que pode surgir muito serviço, né? E tem surgido muito serviço na parte de consultoria, né? Como eu disse também, a questão dos veículos elétricos, né? Sim. Então, assim, eu gosto de falar porque o que acontece é o seguinte, com o veículo elétrico, a demanda por energia elétrica vai aumentar, né? E sendo a energia elétrica uma energia limpa, então a tendência é que há cada vez mais necessidade de se gerar mais. Então é uma oportunidade aí para o empreendedorismo, né? Então são os campos aí que eu vejo, né, que são mais proeminentes aí nessa área. Bom, pessoal, vocês estão vendo aí que se a gente ficar aqui conversando, o assunto é vasto. Tem muita coisa para perguntar ainda, só que a gente, né, tem um time aí para a gente poder estar fazendo esse podcast, e a gente vai pedir agora para que o nosso convidado, né, que a gente tem o prazer de receber aqui, o Lideir Viana Júnior, engenheiro eletricista, que ele faça aí as suas considerações finais, né? E a gente pede para você, Lineir, que conselhos você daria para alguém interessado em investir ou trabalhar no setor de energias renováveis? Queria que você virasse ali e mandasse aí o convite para quem está aí antenado. É o futuro, gente. Não é isso? Sim, sem dúvida. Primeiro, assim, eu agradeço essa oportunidade de poder difundir esse conhecimento, né? E espero aí que as pessoas realmente se interessem por essa área, porque é uma questão que envolve não só aquele que trabalha efetivamente, mas também o usuário, né? Então, se há um interesse, há uma preocupação, há uma formação de consciência, né?
a pessoa, em determinados momentos onde ele terá que decidir sobre qual a forma de geração, né, que ele vai optar, né, com certeza ele já vai ter mais elementos para tomar essa decisão, né? E se se esse usuário da energia, ele pensar na questão, por exemplo, do impacto ambiental, que é algo muito importante, né, com certeza, então as fontes renováveis aí vão ganhar um grande espaço, né? Quem quer atuar nessa área precisa, sim, ter uma formação, né, na área técnica, né? Ele precisa gostar dessa área, né? Precisa se interessar. É uma área que requer, né, como assim, bem sabem, a área de engenharia, a área técnica, que a pessoa goste de matemática, né, que ele tenha ali um interesse, né, por essa área. Mas principalmente que ele tenha essa visão assim do futuro, né, que nós tenhamos um futuro onde haja o mínimo de impactos aí, né, ao meio ambiente e também o mínimo de emissão de poluentes, né, que é algo que, como todos sabem aí, causam diversos desconfortos e também problemas para a saúde, né, e muitos outros aspectos aí, né. Então essa é a mensagem aí que eu deixa para os nossos ouvintes e telespectadores. Bom, gente, foi mais um podcast muito bacana, muito gostoso, super explicativo para vocês aí. Nós recebemos aqui o engenheiro eletricista Lideir Viana Júnior. Agradecemos a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Continue acompanhando os nossos podcasts. Tem um melhor do que o outro aí. Você com certeza vai. Você que está estudando aí, não sabe ainda que ramo entra, engenharia é o futuro, né? E a gente agradece aí o Podenge, a CEA, que é quem está fazendo aí, realizando este podcast, né, com a colaboração do CREA Minas. Fiquem atentos aí, porque tem muito mais podcast para você assistir e curtir aqui com a gente.